A Batalha de Stalingrado foi uma das mais brutais e sangrentas da história da humanidade. O confronto começou em agosto de 1942, quando o exército alemão, liderado pelo general Friedrich Paulus, avançou em direção à cidade estratégica de Stalingrado, às margens do rio Volga. A cidade era o centro industrial vital para a União Soviética e também carregava o nome de Stalin, o que a tornava um alvo simbólico para Adolf Hitler, que queria capturá-la a qualquer custo. Quando os primeiros soldados alemães chegaram às proximidades de Stalingrado, eles estavam confiantes. A máquina de guerra nazista havia conquistado grande parte da Europa e parecia imbatível. Mas, ao se aproximarem da cidade, eles encontraram uma resistência feroz. Os soviéticos, liderados pelo general Vasily Chuikov, transformaram cada rua, cada casa e cada ruína em uma fortaleza. A batalha urbana se tornou um pesadelo. No início, a Luftwaffe bombardeou Stalingrado incessantemente, transformando a cidade em escombros fumegantes. Os alemães acreditavam que isso facilitaria sua entrada, mas foi exatamente o contrário. As ruínas ofereceram aos soviéticos esconderijos perfeitos para emboscadas e guerrilhas. A luta se tornou uma batalha corpo a corpo, onde os combates ocorriam em edifícios em ruínas, fábricas destruídas e até mesmo nos sistemas de esgoto subterrâneos. Os soldados alemães começaram a perceber que estavam em uma verdadeira armadilha. O clima de desespero aumentou à medida que o inverno se aproximava. As temperaturas despencaram para menos 40 graus Celsius, e os soldados alemães, mal preparados para o frio extremo, sofriam com a falta de roupas adequadas e comida. Muitos morreram de fome e hipotermia. A escassez de suprimentos era constante, e a fome transformava até mesmo os mais disciplinados em sombras de si mesmos. As rações eram mínimas, e a água era obtida derretendo neve suja. Na linha de frente, os soldados alemães enfrentavam ataques implacáveis dos soviéticos. Os combates se tornaram uma questão de sobrevivência pura. Um dos lugares mais disputados foi a fábrica de tratores de Stalingrado, onde milhares de soldados morreram em lutas sangrentas. Os tanques eram montados dentro da própria fábrica e enviados direto para o combate, muitas vezes com soldados ainda a bordo. Além disso, a resistência soviética incluía civis armados e até crianças. Histórias de heroísmo emergiram de ambos os lados, mas o destino dos soldados alemães era sombrio. O cerco se fechava lentamente. Em novembro de 1942, a ofensiva soviética chamada Operação Urano cercou o 6º Exército Alemão em Stalingrado. Com 2 frentes soviéticas esmagando os flancos alemães, mais de 300 mil soldados ficaram presos na cidade sem qualquer rota de fuga. Dentro do cerco, as condições pioraram rapidamente. Doenças como disenteria e tifo se espalharam, e os feridos lotavam os hospitais improvisados em porões congelados. Os soldados que ainda podiam lutar estavam exaustos, famintos e moralmente destruídos. Muitos escreviam cartas para suas famílias, sabendo que jamais sairiam vivos daquela guerra. Hitler proibiu qualquer tentativa de retirada, ordenando que Paulus e seus homens lutassem até o fim. Ele acreditava que a Luftwaffe poderia fornecer suprimentos suficientes pelo ar, mas isso se mostrou impossível devido ao inverno severo e à supremacia aérea soviética. Os suprimentos aéreos eram mínimos e frequentemente caíam nas mãos dos soviéticos. No final de janeiro de 1943, após meses de batalhas infernais, o general Friedrich Paulus se rendeu junto com o que restava do 6º Exército Alemão. Cerca de 91 mil soldados alemães foram feitos prisioneiros, incluindo 24 generais. Para Hitler, a rendição foi uma humilhação insuportável, e ele até promoveu Paulus a marechal de campo, esperando que ele preferisse morrer a ser capturado, e uma expectativa que não se concretizou. Dos 91 mil prisioneiros alemães capturados, menos de 6 mil voltaram para casa após a guerra. A maioria morreu de fome,
doenças e maus-tratos nos campos de prisioneiros soviéticos. A Batalha de Stalingrado marcou o início da virada na Segunda Guerra Mundial. A derrota alemã foi devastadora, quebrando o mito da invencibilidade do exército nazista e mudando o rumo da guerra para sempre. Stalingrado se tornou um símbolo de resistência e sacrifício, uma cicatriz eterna na história da humanidade. Para os soldados alemães que sobreviveram, foi um lembrete de um pesadelo do qual jamais poderiam escapar. Eles enfrentaram não apenas um inimigo implacável, mas também o frio, a fome e a brutalidade de uma batalha que não deixou espaço para a esperança. A Batalha de Stalingrado não foi apenas uma batalha por uma cidade, mas um confronto entre vontades humanas no limite absoluto da resistência. Após a rendição oficial do 6º Exército Alemão em Stalingrado, a tragédia humana estava longe de terminar. Os soldados capturados foram obrigados a marchar centenas de quilômetros até campos de prisioneiros soviéticos sob temperaturas congelantes. Muitos já estavam desnutridos e doentes, e milhares morreram no caminho devido ao frio intenso, fome e exaustão. As condições nos campos eram desumanas. Prisioneiros recebiam rações mínimas e eram forçados a trabalhos pesados, como a reconstrução das cidades destruídas durante a guerra. A esperança de sobrevivência era quase inexistente. Dentro de Stalingrado, a situação também era desesperadora. O número de mortos era incalculável, com cadáveres espalhados pelas ruínas congeladas da cidade. Soldados alemães que tentaram se esconder nas fábricas destruídas e nos esgotos foram caçados um a um pelas tropas soviéticas. Muitos resistiram até o último tiro, enquanto outros se entregaram, preferindo a prisão à morte certa no campo de batalha. As histórias de sofrimento individual são inúmeras. Soldados alemães escreviam cartas desesperadas para suas famílias, implorando por ajuda que nunca chegaria. Algumas dessas cartas foram encontradas décadas depois, enterradas no gelo, revelando o medo, o desespero e a solidão vividos por aqueles homens. As palavras descrevem fome insuportável, dias sem fim e uma sensação de abandono total. Para muitos, a guerra deixou de ser uma luta ideológica e se transformou em uma batalha pela simples sobrevivência. Do lado soviético, a vitória em Stalingrado foi recebida com euforia, mas também deixou uma trilha de sofrimento. Estima-se que mais de 1 milhão de soldados soviéticos tenham morrido defendendo a cidade, além de centenas de milhares de civis. As mulheres e crianças que sobreviveram enfrentaram invernos rigorosos sem comida e sem abrigo, vivendo entre escombros e lutando por migalhas. Muitos relatos contam sobre mães enterrando seus filhos em covas improvisadas na neve, na esperança de que um dia suas vidas fossem lembradas. Stalingrado tornou-se um símbolo de resistência para toda a União Soviética. Stalin ordenou que a cidade fosse reconstruída imediatamente após a guerra, transformando suas ruínas em um monumento à vitória soviética. A colina de Mamayev foi transformada em um cemitério militar e, anos depois, tornou-se um memorial, incluindo a colossal estátua à Mãe Pátria Chama, que ainda hoje domina o horizonte da cidade, agora chamada Volgogrado. Para os soldados alemães sobreviventes, Stalingrado permaneceu como um pesadelo indelével. Muitos que foram libertados dos campos de prisioneiros na década de 1950 voltaram para um país destruído pela guerra, onde eram vistos com suspeita ou até mesmo acusados de covardia por terem se rendido. O governo alemão ocidental, focado em reconstruir seu país, demorou a reconhecer o sofrimento desses homens. A memória de Stalingrado era pesada demais para ser enfrentada abertamente. A Batalha de Stalingrado não foi apenas uma luta militar, foi um massacre em massa que consumiu a vida de milhões de pessoas. Para os alemães, foi uma derrota humilhante e devastadora que marcou o início do fim para a Alemanha nazista. Para os soviéticos, foi uma vitória sofrida que consolidou sua posição como uma das maiores potências militares do mundo. Historiadores ainda discutem as causas da derrota alemã. Alguns apontam para a teimosia de Hitler,
que se recusou a permitir uma retirada estratégica. Outros destacam a habilidade dos generais soviéticos, especialmente de Zhukov e Chuikov, que exploraram as fraquezas do exército alemão. Mas, acima de tudo, foi uma batalha decidida pela resistência e pelo sofrimento humano em uma escala inimaginável. Hoje, Stalingrado vive na memória como uma advertência contra a futilidade da guerra e a tragédia do extremismo. O sacrifício de milhões de soldados e civis permanece como um lembrete sombrio de até onde a humanidade pode ir quando a guerra se torna total. Naquelas ruínas congeladas, entre os destroços das fábricas e dos prédios bombardeados, ainda ecoam os gritos dos soldados que lutaram até o fim, presos em uma batalha que os marcou para sempre, e vivos ou mortos. A estratégia militar adotada tanto pelos alemães quanto pelos soviéticos na Batalha de Stalingrado refletiu a brutalidade e a complexidade do confronto. O plano inicial alemão, concebido pelo alto comando nazista e fortemente apoiado por Hitler, era simples na teoria, mas desastroso na prática. Após o fracasso em capturar Moscou no inverno anterior, Hitler concentrou suas forças no sul da União Soviética, visando os campos petrolíferos do Cáucaso para abastecer a máquina de guerra alemã. Stalingrado era um ponto estratégico vital, pois controlava as rotas de transporte pelo rio Volga, além de ser um símbolo do poder soviético. A estratégia alemã era baseada no conceito de Blitzkrieg, guerra relâmpago, que envolvia ataques rápidos e decisivos apoiados por forças blindadas e bombardeios aéreos maciços. O general Friedrich Paulus comandava o 6º Exército Alemão, responsável por capturar Stalingrado. A ofensiva começou com bombardeios incessantes da Luftwaffe, transformando a cidade em escombros, o que deveria facilitar o avanço das tropas de infantaria. Contudo, essa destruição maciça acabou ajudando os soviéticos. As ruínas tornaram-se fortalezas naturais, ideais para emboscadas e combates próximos, anulando a vantagem tecnológica e de mobilidade dos alemães. À medida que as tropas avançavam, o general Paulus tentou implementar uma estratégia de cerco e divisão. Seu objetivo era isolar setores da cidade e eliminá-los um a um. No entanto, a resistência soviética era muito mais forte do que o previsto. As tropas de Chuikov aplicaram a chamada guerra de aproximação, lutando o mais próximo possível das linhas inimigas para neutralizar o poder de fogo da artilharia alemã. Esse método brutal significava que as batalhas ocorriam dentro de edifícios destruídos, porões e até mesmo nas ruas cobertas de cadáveres. A guerra urbana tornou-se um pesadelo para os alemães, que não estavam preparados para combates tão próximos e sangrentos. Do lado soviético, a estratégia era clara desde o início: resistir a qualquer custo. Stalin emitiu a famosa ordem "nenhum passo para trás", proibindo qualquer retirada sem permissão superior. Os generais soviéticos, incluindo Vasily Chuikov, comandante da 62ª Armada, e Georgy Zhukov, arquiteto das grandes ofensivas soviéticas, sabiam que sua única chance era transformar Stalingrado em uma fortaleza indestrutível. A cidade foi dividida em zonas de resistência e transformada em um campo de batalha mortal. Civis foram recrutados para construir barricadas e trincheiras, enquanto mulheres e crianças trabalhavam incansavelmente para fornecer munições e suprimentos. Uma peça central da estratégia soviética foi a execução da Operação Urano, planejada por Zhukov e seus principais estrategistas. Enquanto Paulus se concentrava na luta dentro de Stalingrado, os soviéticos reuniam forças nas laterais mais fracas das defesas alemãs, ocupadas principalmente por tropas romenas, italianas e húngaras, menos experientes e mal equipadas. Em novembro de 1942, os soviéticos lançaram um contra-ataque maciço em um movimento de pinça que cercou completamente o 6º Exército Alemão dentro da cidade. A Operação Urano foi uma manobra magistral que selou o destino das forças nazistas em Stalingrado. Dentro do cerco, a estratégia alemã desmoronou. Paulus apelou a Hitler para uma retirada imediata, mas o Führer, obcecado pela ideia de não abandonar Stalingrado,
ordenou que seus homens mantivessem suas posições até o último homem. A Luftwaffe, comandada por Hermann Göring, prometeu manter os alemães abastecidos por via aérea, mas essa promessa era impossível de cumprir devido às condições climáticas severas e à superioridade aérea soviética. A estratégia de resistência até o fim resultou em um massacre devastador. Enquanto os alemães enfrentavam uma derrota iminente, os soviéticos intensificaram seus ataques com uma nova ofensiva chamada Operação Anel em janeiro de 1943. Este movimento final visava destruir o que restava das forças alemãs cercadas. Paulus, promovido a marechal de campo na esperança de que preferisse cometer suicídio em vez de se render, ignorou as expectativas de Hitler e entregou-se aos soviéticos em 31 de janeiro de 1943, encerrando oficialmente a batalha. A estratégia soviética de cerco e destruição provou-se eficaz, enquanto a inflexibilidade de Hitler e sua crença em uma vitória simbólica condenaram o 6º Exército Alemão. Stalingrado não foi apenas uma batalha de poder militar, mas um duelo de estratégias onde a adaptabilidade soviética prevaleceu sobre o orgulho e a teimosia nazista. A vitória em Stalingrado mudou o curso da Segunda Guerra Mundial, marcando o início do avanço soviético até Berlim e o colapso definitivo do Terceiro Reich. Com a rendição do 6º Exército Alemão em Stalingrado, as consequências estratégicas e humanas da batalha se espalharam rapidamente por toda a Europa e pelo mundo. A guerra na frente oriental mudou drasticamente após essa derrota devastadora para a Alemanha nazista. A rendição de Friedrich Paulus e seus generais marcou a primeira grande derrota do exército alemão desde o início da Segunda Guerra Mundial e destruiu o mito de sua invencibilidade. Depois da rendição, a estratégia de Hitler se tornou cada vez mais reativa e desesperada. Ele ordenou uma série de contra-ataques para tentar estabilizar a frente oriental, mas o poder de fogo e a determinação soviética eram agora imbatíveis. Stalingrado não foi apenas uma derrota militar, foi um golpe psicológico para o exército alemão, cujos soldados perderam a fé no comando supremo de Hitler. Muitos oficiais começaram a questionar sua liderança e até conspiraram para assassiná-lo nos anos seguintes, como ocorreu na famosa conspiração de 20 de julho de 1944. No lado soviético, a vitória trouxe uma onda de moral elevado e um novo ímpeto militar. Após Stalingrado, os exércitos soviéticos lançaram uma série de ofensivas devastadoras contra as forças alemãs. A Operação Estrela e a Operação Saturno foram desencadeadas para explorar o colapso das defesas alemãs no sul, recuperando vastas áreas de território soviético ocupadas desde a invasão nazista em 1941. Os soviéticos começaram a reconquistar a Ucrânia, a Bielorrússia e partes dos Balcãs, avançando inexoravelmente em direção à Alemanha. A batalha também impactou profundamente as alianças internacionais. O Ocidente percebeu que a União Soviética não era apenas um aliado de conveniência, mas uma superpotência militar capaz de enfrentar e derrotar a temida máquina de guerra nazista. Isso acelerou os preparativos para a abertura da Segunda Frente na Europa Ocidental, que culminaria no desembarque do Dia D na Normandia, em junho de 1944. Stalingrado tornou-se um símbolo de resistência mundial, consolidando a imagem de Stalin como um dos principais líderes aliados, apesar das tensões políticas internas. No campo estratégico militar, Stalingrado mudou para sempre a maneira como as guerras modernas eram planejadas. A batalha provou que a guerra relâmpago, Blitzkrieg, não era infalível, especialmente em condições climáticas extremas e em terrenos urbanos devastados. A guerra urbana em Stalingrado estabeleceu novos padrões de combate em cidades, onde o uso de infantaria, artilharia e guerrilha se mostrou mais eficaz do que ataques diretos e bombardeios aéreos convencionais. A resistência em ruínas e a luta em pequenas unidades se tornaram modelos estudados pelos exércitos ao redor do mundo por décadas após a guerra. Do ponto de vista humanitário, Stalingrado deixou uma cicatriz profunda na memória coletiva de ambos os lados. Os soviéticos transformaram a cidade em um símbolo de heroísmo e sacrifício,
com monumentos imensos como a estátua da Mãe Pátria Chama erguida na colina de Mamaev, onde os combates mais ferozes ocorreram. O local tornou-se um memorial nacional e um destino de peregrinação para milhões de russos até hoje. Para a Alemanha, Stalingrado se tornou um lembrete sombrio da arrogância de seus líderes e da tragédia de seu povo. Os sobreviventes do Sexto Exército que retornaram após anos de cativeiro na União Soviética enfrentaram dificuldades imensas em uma Alemanha destruída pela guerra. Muitos eram vistos como traidores ou como perdedores por terem se rendido, um estigma que perdurou por décadas. Historiadores consideram Stalingrado um ponto de virada não apenas na Segunda Guerra Mundial, mas na história militar moderna. A batalha redefiniu os limites da guerra total, com seu impacto se estendendo muito além das trincheiras e dos campos de batalha. Foi uma guerra de resistência extrema, uma luta entre sistemas ideológicos e uma batalha pela sobrevivência humana em sua forma mais brutal. Stalingrado também serve como uma lembrança dolorosa das consequências devastadoras do totalitarismo e da guerra desenfreada. Milhões de vidas foram perdidas por causa de decisões tomadas por líderes cegos pela ideologia e pela busca pelo poder absoluto. Até hoje, Stalingrado é uma advertência imortal contra a guerra, um símbolo do que acontece quando a humanidade se perde nas sombras da ambição e da destruição. A Batalha de Stalingrado não foi apenas uma vitória militar, mas um divisor de águas na Segunda Guerra Mundial, mudando para sempre o equilíbrio de poder na Europa e redefinindo as estratégias de guerra em escala global. Com a devastação deixada para trás, ambos os lados aprenderam lições cruéis e inesquecíveis. A Alemanha nazista, outrora imbatível, foi forçada a adotar uma postura defensiva pela primeira vez, enquanto a União Soviética emergiu como uma potência militar imparável, determinada a empurrar o inimigo de volta para a Europa Central. Após a rendição alemã, as campanhas soviéticas ganharam uma nova intensidade. Os estrategistas militares soviéticos aplicaram táticas inspiradas nos sucessos de Stalingrado, especialmente em cercos e contra-ataques de larga escala. A Operação Bagration em 1944 foi um exemplo direto disso. Este ataque maciço destruiu o grupo de exércitos centro da Alemanha e abriu o caminho para a libertação de Minsk e de grande parte da Bielorrússia. O avanço soviético tornou-se uma avalanche, que só pararia nos portões de Berlim em 1945. Entretanto, a batalha também desencadeou uma série de reações no alto escalão nazista. A humilhação sofrida por Hitler o deixou ainda mais paranoico e tirânico. Ele começou a tomar decisões militares cada vez mais irracionais, interferindo nas operações de seus generais experientes, como Erich von Manstein, que sugeriu várias vezes uma retirada estratégica após a derrota em Stalingrado. Hitler recusava-se a admitir falhas e insistia em lutar até a última gota de sangue, agravando o desgaste do exército alemão em múltiplas frentes. Internamente, o impacto da derrota devastadora foi sentido em todas as camadas da sociedade alemã. A propaganda nazista tentou minimizar o desastre, apresentando a batalha como uma saga heroica e glorificando os soldados do Sexto Exército como mártires que morreram defendendo a Europa do bolchevismo. Contudo, não demorou para que o povo alemão percebesse a verdade. As cartas de soldados sobreviventes e o número crescente de notificações de mortes devastaram famílias em todo o país. O moral despencou, e o apoio à guerra começou a enfraquecer, mesmo diante de uma máquina de propaganda brutal. Nos campos de prisioneiros soviéticos, a vida dos soldados alemães capturados era um constante pesadelo. Eles eram submetidos a trabalhos forçados em condições desumanas, enfrentando fome crônica, doenças e temperaturas congelantes. A maioria jamais voltou para casa. Apenas cerca de 5.000 dos 91.000 prisioneiros sobreviveram aos campos soviéticos, sendo libertados anos depois, em 1955, após um acordo diplomático entre a Alemanha Ocidental e a União Soviética. Stalingrado também alterou significativamente a geopolítica global.
O êxito soviético inspirou movimentos de resistência nos territórios ocupados pelos nazistas, enquanto governos aliados como o Reino Unido e os Estados Unidos se viram pressionados a abrir uma segunda frente na Europa Ocidental. A Conferência de Teherã, realizada em novembro de 1943, foi diretamente influenciada pela vitória soviética e resultou no compromisso de abrir a frente ocidental na Normandia, com a Operação Overlord ocorrendo em junho de 1944. Culturalmente, Stalingrado tornou-se um símbolo profundamente enraizado na memória russa e mundial. Foi retratado em livros, filmes e monumentos, perpetuando a narrativa heroica de uma luta pela sobrevivência e pela libertação. Entre essas obras está o épico filme soviético Stalingrado e o romance Vida e Destino, de Vassily Groma, que retrata o sofrimento humano de ambos os lados com uma profundidade angustiante. A figura do soldado comum, lutando nas ruínas, tornou-se uma imagem duradoura do sacrifício extremo. Mas talvez o impacto mais profundo de Stalingrado tenha sido na memória coletiva das gerações futuras. A batalha foi uma advertência terrível sobre o custo das guerras ideológicas e da ambição desmedida. A cidade em ruínas, os campos cobertos de corpos congelados e as cartas desesperadas de soldados são testemunhos silenciosos do que ocorre quando líderes cegos pelo poder transformam o mundo em um campo de batalha. A derrota em Stalingrado foi o começo do fim para a Alemanha nazista. Com o colapso do Sexto Exército e a perda de centenas de milhares de soldados, a máquina de guerra de Hitler começou a se desintegrar rapidamente. As forças alemãs, que antes eram invencíveis, foram obrigadas a recuar em várias frentes. A Frente Oriental tornou-se um campo de destruição massiva, com as tropas soviéticas lançando uma série de ofensivas esmagadoras que levariam à queda de Berlim em 1945. Após a catástrofe de Stalingrado, Hitler entrou em um estado de negação total. Em vez de permitir retiradas estratégicas para reforçar as linhas defensivas, ele ordenou que suas tropas se mantivessem firmes em posições indefensáveis. Isso resultou em novas derrotas devastadoras, como a Batalha de Kursk, em julho de 1943, onde os alemães sofreram outra derrota histórica. Kursk foi a maior batalha de tanques já travada e consolidou a superioridade militar soviética na frente oriental. Os tanques T-34 e a estratégia agressiva dos generais soviéticos, como Georgy Zhukov, destruíram qualquer esperança de vitória alemã. Nos anos seguintes, o exército soviético avançou implacavelmente pela Europa Oriental, libertando países como Polônia, Romênia, Hungria e Tchecoslováquia, ao mesmo tempo em que o Exército Vermelho cercava a própria Alemanha. A cidade de Berlim tornou-se o alvo final, e Hitler, cada vez mais isolado, escondeu-se em seu bunker subterrâneo na capital alemã. Sua saúde mental e física deteriorou-se drasticamente à medida que as forças soviéticas se aproximavam. Ele sofria de paranoia, tremores nas mãos e constantes ataques de fúria contra seus generais, a quem acusava de traição. Enquanto isso, a frente ocidental também se tornou um pesadelo para a Alemanha. Em junho de 1944, os aliados desembarcaram na Normandia durante a Operação Overlord. A invasão bem-sucedida abriu uma segunda frente que Hitler tanto temia. As forças britânicas, americanas e canadenses avançaram rapidamente pela França, liberando Paris em agosto de 1944 e avançando em direção à Alemanha. A partir desse momento, a derrota do Terceiro Reich tornou-se inevitável. Mesmo assim, Hitler recusou-se a admitir a derrota. Em dezembro de 1944, ele lançou uma última tentativa desesperada de virar o jogo, a Ofensiva das Ardenas, também conhecida como a Batalha do Bulge. Foi um esforço maciço, mas condenado ao fracasso, pois os aliados repeliram o ataque e retomaram o avanço. Com o exército nazista em ruínas, a Alemanha foi cercada pelos soviéticos a leste e pelos aliados ocidentais a oeste. Em abril de 1945, as forças soviéticas lançaram a Ofensiva de Berlim.
Mais de 2 milhões de soldados soviéticos cercaram a capital alemã, iniciando uma batalha brutal que devastou a cidade. Os combates foram intensos, com resistência desesperada dos últimos defensores nazistas, incluindo jovens da juventude hitlerista e idosos do Volksturm. Mesmo sabendo que a guerra estava perdida, Hitler ordenou uma defesa até a morte. Dentro de seu bunker, Hitler deu suas últimas ordens aos generais restantes, mas sua derrota era evidente. Em 30 de abril de 1945, incapaz de aceitar a rendição e temendo ser capturado pelos soviéticos, ele se suicidou ao lado de sua companheira Eva Braun, com quem se casara apenas um dia antes. Seus corpos foram queimados por seus subordinados no jardim do bunker, numa tentativa de evitar que seus restos fossem exibidos como troféus pelos soviéticos. Em 2 de maio de 1945, Berlim caiu oficialmente. As tropas soviéticas içaram a bandeira vermelha no topo do Reichstag, marcando simbolicamente o fim do Terceiro Reich. Poucos dias depois, em 8 de maio de 1945, a Alemanha nazista assinou sua rendição incondicional. A Segunda Guerra Mundial na Europa estava oficialmente encerrada. A queda da Alemanha levou à divisão do país em zonas de ocupação controladas pelos Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França. Berlim também foi dividida, preparando o cenário para a Guerra Fria que se seguiria. O julgamento de Nuremberg, realizado após a guerra, trouxe à justiça muitos dos principais líderes nazistas, mas não foi suficiente para apagar as memórias das atrocidades cometidas pelo regime. A derrota final de Hitler foi mais do que um fim militar, foi o colapso de um regime baseado em ódio, genocídio e dominação mundial. A Alemanha foi deixada em ruínas, com cidades inteiras destruídas por bombardeios aliados e milhões de pessoas deslocadas. A Europa estava devastada, com milhões de mortos e feridos, incluindo 6 milhões de judeus assassinados no Holocausto, além de milhões de outras vítimas das políticas racistas e expansionistas do regime nazista. A guerra deixou marcas profundas que ainda são sentidas hoje. As ruínas de Berlim, os campos de concentração transformados em memoriais e as incontáveis histórias de sofrimento e sobrevivência servem como lembretes do preço que a humanidade paga quando ideologias extremistas e líderes despóticos tomam o poder. A Batalha de Stalingrado, a queda de Berlim e o fim do Terceiro Reich são capítulos sombrios, mas essenciais, na história do século XX. Eles simbolizam tanto a crueldade quanto a resiliência humanas diante da destruição total. Com a rendição da Alemanha em 8 de maio de 1945, a Europa finalmente viu o fim de uma guerra devastadora que havia consumido o continente por 6 longos anos. O fim do conflito trouxe um misto de alívio e sofrimento, pois as consequências da guerra ainda estavam por vir. Milhões de pessoas estavam deslocadas, cidades inteiras foram reduzidas a escombros e a Europa estava dividida entre vencedores e vencidos, preparando o cenário para uma nova era de tensões globais e na Guerra Fria. Após a derrota total do Terceiro Reich, os aliados ocuparam a Alemanha e deram início ao processo de desnazificação, tentando erradicar qualquer vestígio do regime nazista. Julgamentos históricos foram realizados em Nuremberg, onde líderes nazistas como Hermann Göring, Rudolf Hess e Albert Speer foram levados à justiça. Muitos foram condenados à morte ou a longas penas de prisão, enquanto outros, como Adolf Eichmann, foram caçados e capturados anos depois. A Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação administradas pelos Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França. Essa divisão logo evoluiu para a separação oficial entre a Alemanha Ocidental, capitalista e alinhada ao Ocidente, e a Alemanha Oriental, comunista e sob controle soviético. Berlim, localizada no coração da zona soviética, também foi dividida, tornando-se um símbolo da divisão ideológica que dominaria o mundo nas décadas seguintes. No lado soviético, a vitória na Segunda Guerra Mundial consolidou a União Soviética como uma superpotência militar e política. Stalingrado,
que desempenhou um papel central na derrocada da Alemanha nazista, foi rebatizada como Volgogrado nos anos 1960, mas sua memória nunca foi apagada. Monumentos imponentes, como a colossal estátua da Mãe Pátria Chama, erguida na colina de Mamayev, ainda lembram ao mundo o sacrifício colossal feito pelos soldados e civis soviéticos. A Europa Ocidental, devastada pela guerra, recebeu ajuda econômica dos Estados Unidos por meio do Plano Marshall, que injetou bilhões de dólares na reconstrução de países como França, Itália e Alemanha Ocidental. Isso ajudou a restaurar a estabilidade econômica e evitar que o comunismo se espalhasse pela Europa Ocidental. Entretanto, para milhões de pessoas deslocadas, o fim da guerra foi apenas o começo de uma nova luta. Refugiados vagavam pelas estradas da Europa em busca de segurança, enquanto sobreviventes dos campos de concentração enfrentavam o difícil desafio de reconstruir suas vidas após anos de sofrimento indescritível. O Holocausto se tornou uma ferida aberta na consciência mundial, e a criação do Estado de Israel, em 1948, foi uma resposta direta ao genocídio sofrido pelos judeus europeus. No Extremo Oriente, a guerra continuou por mais alguns meses. A rendição da Alemanha pressionou o Japão, que ainda resistia ferozmente contra os Estados Unidos e seus aliados no Pacífico. Após a destruição de Hiroshima e Nagasaki pelas bombas atômicas americanas em agosto de 1945, o Japão finalmente se rendeu em 2 de setembro de 1945, encerrando oficialmente a Segunda Guerra Mundial. A guerra deixou um legado complexo e duradouro. Mais de 60 milhões de pessoas morreram em todo o mundo, incluindo civis, soldados e vítimas de genocídio. A destruição sem precedentes transformou as relações internacionais, dando origem às Nações Unidas, criada com o objetivo de evitar futuros conflitos globais e promover a paz mundial. Mas o mundo que emergiu das ruínas da guerra estava longe de ser pacífico. A rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética logo se transformou na Guerra Fria, uma luta geopolítica e ideológica que dominaria a segunda metade do século XX. A corrida armamentista, a ameaça nuclear e conflitos por procuração em todo o mundo foram as novas faces de uma guerra que nunca parecia ter fim. Stalingrado, Berlim e Hiroshima tornaram-se símbolos permanentes das tragédias e das lições da Segunda Guerra Mundial. Eles nos lembram da devastação que a humanidade pode causar quando dominada pela ambição, pelo ódio e pela sede de poder. Mas também são lembranças de resistência, coragem e a capacidade humana de reconstruir e buscar um futuro melhor, mesmo diante das maiores adversidades. O fim da guerra marcou o fim de uma era de sofrimento inimaginável e o início de um novo capítulo na história mundial. As ruínas das cidades bombardeadas foram reconstruídas, e os países devastados pela guerra encontraram uma nova vida. As gerações seguintes herdaram um mundo marcado pela memória do conflito, mas também moldado pela promessa de que tais horrores jamais seriam repetidos. A história da guerra e suas batalhas, como a de Stalingrado, permanecem como um lembrete constante de que a paz não é apenas um ideal, mas uma necessidade vital para a sobrevivência da humanidade.